Boa noite, igreja, tudo bem? Que legal estar juntos novamente. É uma grande bênção poder ver a vocês. Ah, o dia de hoje vamos fazer uma pausa no estudo em Hebreus, sim? O, o, o nosso querido pastor Celso me convidou para estar aqui com vocês. E a gente sabe que hoje é um dia especial, sim? Certo? Então, hoje estamos celebrando o quê? O Dia das Mães. Olha, que alegria de vocês, ah? Ok. E como hoje é um dia especial em todo o mundo, então Deus colocou um mensagem especial. Também vai ser para vocês, mamães, tá bom? Mulheres também que não têm mãe, e também para vocês, pai, e para você também, homem que não tem sua esposa, e no futuro que vai ter, se Deus quiser, vai falar conosco também, tá bom? E eu gostaria que vocês procurem sua Bíblia em Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31. E é um passagem muito já conhecido, é um passagem já muito, por nós como cristãos, a gente já lo leu muitas vezes, né? E você que está solteiro, né, e está falando hoje, será que algum dia vou encontrar a minha ajuda idônea? Eu acho que sim, né? Eu acho que com certeza, se Deus quiser, como eu falei, acho que sim vai se encontrar. E se você quiser, pode apontar alguns pontos que eu vou estar falando durante nosso ensino. E eu vou falar sobre as virtudes, sim, sobre esta mulher. E o título que eu coloquei no nosso ensino é A Mulher Exemplar. Tá bom? Eu quero orar e vamos a começar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por, por este dia, por esta noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo, Senhor. Somos, somos gratos, Senhor, por cada mãe que está aqui em este lugar, Senhor. Que é uma benção em sua família, em nossa igreja local também, Senhor, com sua família. Peço, Senhor, uma bênção sobre ela, Senhor. Que o Senhor continue fazendo a tua obra perfeita sobre ela, Senhor. Que o Senhor fale a seus corações, que o Senhor encoraje, Senhor, personalmente a ela, Senhor. E nós como esposos, Senhor, nós como homens, Senhor, ou mulheres solteiras, Senhor, que o Senhor possa falar também a cada um de nossos corações, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Usa-me simplesmente como um instrumento em tuas mãos, Senhor. E toda glória e toda honra seja para ti. Amém. Então, Provérbios capítulo 31. E aqui, antes de introduzir a este Provérbios capítulo 31, eu quero falar assim, muito brevemente, não? Os provérbios, que são os provérbios? De, de uma maneira muito simples, eu posso falar que os provérbios são, são esses conselhos com sabedoria, conselhos que, conselhos que Deus deu aos homens para nos instruir, conselhos que em nossa vida prática pode ser aplicado e pode ser uma benção se a gente se a gente está disposto a obedecer, se a gente está disposto a escutar. E em particular aqui em Provérbios capítulo 31, este provérbio é o coração de uma mãe preocupado por seu filho, que no futuro ele se vai casar. Ele vai querer conhecer a uma esposa para ela, para ele, e a sua mãe está preocupada. Então, ela escreve aqui este provérbio, ele diz, e começa assim, eu vou começar antes, diz assim, em versículo 31, 1. Não está aqui, diz, ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. O meu filho do meu ventre, filho dos meus votos. Então, você quero que eu quero que você possa, tu como você como este mãe,
Estás preocupado por tu filho, por o futuro que ele vai ter. E qual é o desejo que nós, como pais, você como mãe, quer para seus filhos? Qual é? O melhor ou a coisa mais ruim? O melhor, né? Sempre. Então, esse é o coração de esta mãe, está preocupada. E ele fala assim: o meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos. E ela quer que seu filho encontre uma mulher idônea. E agora aqui, vamos a pular para o versículo 10 e vamos começar assim. Dice, versículo 10 dice, uma esposa exemplar, feliz, quem encontrar? É muito mais valiosa que os rubis. A primeira virtude de esta mulher é que é uma mulher valiosa. Sim? Dice, uma esposa exemplar, feliz, quem a encontra. Quem de vocês já encontrou a sua esposa? Levanta a mão. Olha, todo mundo quase, né? Podem dizer amém? Amém. E aqui fala algo muito especial aqui, diz, uma esposa exemplar, feliz que encontrar. Diz, é muito mais valiosa que os rubis. Olha que tal a comparação que eu faço aqui. Diz que é muito mais valiosa que os rubis. E o que o, o autor aqui em Provérbios ele está falando é que não tem comparação, não tem preço. Ainda que você coloque a tua esposa com o diamante mais caro, não tem preço. E essa palavra valiosa é uma virtude. É uma virtude que também requer que aqui, em este contexto, ele estava comparando o próprio ouro com muito valor, que é muito refinado, mas também é a própria mulher que está, como posso falar, que não tem comparação. Você pode ver outras qualidades em outras mulheres, mas a tua esposa é diferente. Como falam aqui em São Paulo, é top. Sim? Não tem comparação. E aqui eu gosto muito disso, porque ele diz é muito mais valiosa que os rubis. Agora, para que a sua esposa saiba disso, ela também precisa de nós como esposos. Você, como esposo, precisa mostrar a sua esposa esse conhecimento que ela é valiosa. E para Deus, principalmente, ela é muito preciosa, é muito valiosa. Quando Deus fez ao homem, ele tomou barro. A primeira matéria que ele fez com barro. Mas com a mulher foi diferente. Foi chique, se posso falar. Ele mandou a dormir ao homem e disse que do lado dele tomou umas costas dele e formou a mulher. Olha isso. Então, a matéria-prima do barro, com um corpo já formado, é totalmente diferente, não tem comparação. Então, aqui, é importante que você, como esposo, lembre a sua esposa que ela é valiosa. E por quê? Porque para Deus ela é importante, para ele ela é valiosa. Ela não tem preço. Sim, as mulheres, elas precisam que a cada dia elas falem, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nós como homens não, te amo, tudo bem. Sim, porque nós somos diferentes. Nós queremos outra coisa. Bonfim fala que não, Bonfim? Então, é importante que você, esposo, fala para a sua esposa, você é valiosa. E eu quero fazer uma dinâmica com você. Você que está com teu esposo de lado, tua esposa de lado, fala para ele, você é valiosa. Sim? E fala para ele, você não tem comparação. Sim? E você que não tem a sua esposa e no futuro vai conhecer, você já pode apontar número 1, que ela tem que ser valiosa para o Senhor, principalmente. Certo? Agora, vamos a ver a segunda virtude. Versículo 11 diz: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. A segunda virtude é seu marido tem plena
com confiança. E essa é a palavra-chave nos matrimônios. Porque se se perde a confiança, se perde tudo. E para a gente voltar a ter confiança em nosso cônjuge, vai precisar de muito trabalho. E eu te falando, o que Deus pode fazer isso. Mas aqui, neste ponto, diz: seu marido tem plena confiança nela. E essa palavra confiança é a palavra lealdade. Essa palavra confiança é a palavra lealdade. Ele pode estar longe, ele pode estar trabalhando, mas ele sabe que a sua esposa lhe é fiel. Ela sabe que ele pode confiar em ela. Sim, ele tem a plena convicção que sua esposa é leal a ele. E isso é muito lindo. Sim, isso é muito lindo quando você tem essa confiança íntima com teu cônjuge. Sim, isso é algo muito precioso. Então, essa é a segunda virtude. Sim, a terceira ela diz, solo lhe faz o bem e nunca o mal. Diz, todos os dias da sua vida. Diz, ela solo faz o bem e nunca o mal. A terceira virtude, ela é abençoada. Sim, ela busca sempre que abençoar. Ela sempre quer o bem para a sua família. Algo que eu posso falar particularmente em meu casamento é que Su é uma mulher que ela quer tudo pronto. Por exemplo, a gente tem que sair hoje 5 horas da casa. Ela 4 horas, já está tudo pronto já. A mochilinha do Lucas já está ali no sofá prontinho. Ou se eu esqueci alguma coisa, ela pega e deixa ali. Então, ela é uma mulher muito cuidadosa. Ela é uma mulher que sempre quer o bem para a nossa família, para meu filho, para mim pessoalmente. E é algo que esta mãe quer para seu filho, que a sua esposa com quem ele se quer casar seja uma mulher que seja bem, que seja uma bênção para a sua vida. Quem de vocês não quer uma esposa para seu filho assim? Eu acho que é todo mundo, né? Ou vice-versa, um esposo, né? Mas aqui a gente vai falar sobre as mães, né? Diz, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Versículo 3 diz, escolhe Alá e o lino, e com prazer trabalha as mãos, e com prazer trabalha com as mãos. Vamos a ler versículo 14 também, diz, como os navios mercantes, ela traz de longe a sua provisões. Versículo 13 e 14 nos fala que a virtude desta mulher é que ela é trabalhadora, é muito trabalhadora. Aqui fala que ela escolhe lá e o lino. E aqui, no contexto, está falando desta mulher que mora no campo, ela cuida de ovelhas, e que faz para ter o lino? Ela tem que pegar uma ovelha, transquilar a ela, tirar a pele dela. Olha quanto trabalho é. Simplesmente eu estou falando, mas fazer tudo isso tem que ter força, tem que ter muitas horas de trabalho. E você, vamos a levá-lo à nossa realidade. Você trabalha 8 horas todos os dias, ou muito mais, 12 horas. Imagina como você chega quando as tuas horas de trabalho acabou. Como chega à tua casa? Muitas vezes que chegas cansado, né? Que não queres saber, que simplesmente queres saber que deitar-te e tomar um café, estar com teus filhos e acabou, né? Mas aqui diz que esta mulher diz, escolhe Alá e o lino e com prazer trabalha com as mãos. Fora de que ela tem esse trabalho de transquilar essa ovelha, ela diz, trabalha com as mãos. Eu não sei como se fala em português, ela faz crochê? Crochê? Ela faz crochê, ela está fazendo crochê. E diz, versículo 14, diz, com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. E puedes imaginar a essa esposa que vai longe por seu trabalho e depois de um tempo ela volta, né? E eu estava pensando, né, em esse fato
falando que as horas que você passa em seu trabalho, né? Que pode ser 8 horas, que pode ser 12 horas, e que tudo isso é desgastante. Mas aqui, esta mãe está falando para seu filho que ela quer uma mulher trabalhadora. E nós também, como esposa, a gente tem que reconhecer. Sim, eu não sei aqui muito no Brasil, mas em meu país, que é o Peru, em Peru, faz uns 10 anos atrás, Peru é um país muito machista. Sim, ela queria simplesmente que as mulheres ficassem em casa e que os homens saem a trabalhar. Sim, elas simplesmente queriam homens para cuidar da sua família e que a mulher somente se dedique na casa. Mas hoje em dia isso já mudou. Hoje em dia as mulheres são mais reconhecidas. E algo que eu lembro muito particularmente quando vejo a vida de Jesus é que Jesus abraçou as mulheres em parte de seu discipulado. Sim, ele colocou valor em essa sociedade que o machismo estava governando. E eu não estou falando aqui sobre que vocês têm que ser incentivando o feminismo, nada disso. Eu só estou falando aqui é que nós, como homens, temos que reconhecer que hoje em dia a mulher tem uma posição sobre a sociedade e que nós também temos que aprender a respeitar. Tá certo? Sim? É que diz, versículo 15 diz: antes de clarear o dia, ela se levanta e prepara comida se prepara comida para todos da casa e dá tarefa às suas servas. Presta atenção. Esta mulher aqui é chique. ¿Por quê? Porque ela tem uma mulher que trabalha com ela. Mas presta atenção aqui. Diz, antes de aclarar o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefa às suas servas. Isso quer falar que ela se acorda muito mais cedo que a própria serva. Olha isso. Sim? Uno pode pensar, eu tenho essa pessoa que me ajuda em casa, aí posso acordar um pouco mais tarde, né? Não, mas esta mulher disse que acorda mais cedo. E eu também posso imaginar a minha esposa levantando-se cedo para hacer café, para eu ir a trabalhar. Mas algo que também aqui me chama a atenção é que diz, antes de clarear o dia, ela se levanta. E muitas vezes nós, para estar disposto a levantar-nos cedo, requer que sacrifício, né? Requer a gente dormir um pouquinho mais cedo, requer também a gente se organizar melhor. E a gente precisa ser mais organizado. Algo que eu particularmente estou vivendo em minha vida é que se eu dormo um pouquinho mais tarde, eu com certeza vou levantar mais tarde e vou terminar saindo correndo para o trabalho. Esta mulher diz que se levanta, diz antes de declarar o dia, e ela se levanta a preparar a comida para todos os da casa. E isso também é algo que a gente precisa reconhecer, que a tua esposa faz um sacrifício, que muitas vezes nós como homens a gente não vê, mas quando você não está em casa, ela está fazendo muitas coisas além do que a gente imagina. Sim, dice, versículo 16, ela avalia o campo e o compra, e com o que ganha, planta uma vinha. Esta mulher é muito, a seguinte virtude é que é uma mulher com inteligência. Ela não compra por comprar. Sim? Quantas mulheres podem falar amém? Sim? Pode falar amém. Eu não estou falando, eu não estou fazendo brincadeira. Sim? A gente precisa saber comprar, porque diz que esta mulher diz, ela avalia o campo e o compra. Ela não vê e fala, eu quero isso e compro. E se não tem dinheiro, fala que o cartão paga, né? E se não e logo dice com que ganha, dice, e com o que ganha planta uma vinha. Esta mulher é muito inteligente. Eu posso pensar em uma mulher que
empresária. Elas sabem que está investindo o seu dinheiro. E nós, esposa, esposo, você tem que saber invertir seu patrimônio. Sim? Você tem que ser muito sábio em aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Sim? Pode ser que Deus somente te deu um talento, 2 talentos, 3 talentos, mas o pouco que Ele te deu, a gente precisa ser fiel. Sim, a gente precisa ser fiel. E aqui me fala que esta mulher é muito sábia, é muito inteligente. Então, esposa, você não deve comprar por comprar, tem que avaliar, certo? Versículo 17 diz: entrega-se com vontade a seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. A seguinte virtude que é uma mulher com vontade. Diz que ela se entrega-se com vontade a seu trabalho. Você já trabalhou hasta falar que estou cansado, que já não posso fazer mais nada? Imagina se esta mulher que está suando, suando, suando de trabalhar. Eu não sei quanto ela trabalhou, mas disse que ela se entregou com vontade. E mais, essa palavra também com vontade, essa palavra também é diligência. Ela faz com diligência aquilo que está, aquela responsabilidade que Deus deu para ela. Aqui eu sei que tem professoras, tem administradores, tem muitas pessoas qualificadas aqui, maestras, sim. E a gente precisa ser sábio, a gente precisa ser diligente em aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E você e se você não tem alguma formação acadêmica, você já está cuidando da sua casa, a gente precisa também ser diligente, sim? Porque isso requer tempo, isso requer cuidado. E mas o que eu gosto acá diz que esses braços são fortes e vigorosos. Imagina essa mulher. E o que aqui está falando, não somente está falando do aspecto físico dela, né? Está falando plenamente que ela tem essa força para fazer as coisas. Ela está falando que ela tem essa como esse olho extra, esse detalhe. Ela é uma pessoa muito detalhista para fazer as coisas, sim. E logo diz 18, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. A seguinte virtude desta mulher é que é administradora. E administra isso como? Administra bem, sim. Se você recebe R$ 1.000, exemplo, só um exemplo, e você tem que pagar no cartão R$ 800. Essa é uma mulher que sabe administrar bem? Sim? Só para pagar cartão, ¿ah? Não as demais coisas que tem que pagar. Sim? Não é uma boa administradora, certo? E aqui está falando que fala que ela administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Essa mulher é aquela que se acorda muito cedo, mas também é aquela mulher que dorme, é a última mulher em acostar-se. Olha isso. Forte, né? Trabalhadora. Quando eu moro aqui perto do Parque São Vicente, aqui está o BLT, né? 6 da manhã, você vê as homens, mulheres, jovens indo de bike. Um trânsito de pura bike indo trabalhar assim. E eu falo para su, olha, aqui está o povo trabalhador do Brasil, que se levantam cedo e chegam tarde, né? E aqui fala esta mulher que diz que ela administra bem e também diz que a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Então, a sua esposa também é aquela mulher que cuida até o último momento em sua família, hasta quando sua família está descansando. Sim? 19 diz: nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a rocha. Versículo 19 está falando desta mulher que trabalha com o hilo, sim? Está falando desta ferramenta que ela usa.
E versículo 20, vamos ver outra qualidade dela. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Outra virtude desta mulher é que é uma mulher generosa. Sim? É uma mulher que está disposta a dar aquilo que tem. Como falou, estava falando este Mauri, que não há pobre que não pueda dar alguma coisa. E isso é certo. E aqui o autor em Provérbios nos está encorajando a essa mulher a ser uma mulher generosa, aquela que busca estar abençoando essa pessoa que precisa. Sim? Versículo 21 diz: não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. E aqui eu posso imaginar a minha mãe. Eu lembro da minha mãe certinho assim, falar: Anthony, coloca o casaco, tá frio. Mãe, não está frio. É um ventinho gelado só, não passa nada. Anthony, coloca o casaco. E aqui essa mulher fala aqui que diz: não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalho. São esses casacos cheios de pele, assim que o frio não entra. Sim? Então, quando a tua mãe te fala, coloque casaco, tem que colocar casaco. Porque se não coloca casaco, se não tem chinela por aí, vai cair outra coisa, né? 22 diz: faz cobertas para a sua cama e veste de lino fino e de púrpura. Aqui há algo lindo também. Diz: faz cobertas para a sua cama. Está falando que ela trabalha com o lino. Diz: e veste-se de lino fino e de púrpura. Está falando que essa mulher se veste elegantemente. Sim? E aqui eu não quero falar muito sobre isso, né? Mas é preciso que você, como esposa, sempre ande se cuidando, sempre desses detalhes que você não sabe se dar. É muito lindo porque as vestes de lino fino e de púrpura. Essas vestes são umas vestes de, como, por exemplo, você é convidado a uma festa do rei de Espanha, por exemplo. Como você vai para uma festa assim? Como você iria? Você fala, não, eu vou com um vestido assim, caprichado, mais caro que tenho aí no guarda-roupa aí, sim. Compro os... Eu não sei, mas você vai caprichar, né? Você não vai vestir-se assim, né? Não, você vai caprichar. E aqui está falando assim, se veste, ela tem cuidado com ela mesma, sim? E versículo 23 fala, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela procura que ela vê que seu marido é respeitado. E quando um homem se colocava fora de uma cidade, esse homem era um homem que tinha alguma função pública sobre aquela cidade. Então, você como esposa tem que buscar isso para seu esposo. E algo básico que a gente precisa aprender como esposo é que a, a, a mulher deseja ser amada e o homem deseja ser respeitado. E o respeito começa no nosso lar. Sim? O respeito começa no nosso lar. E você vai ver a grande diferença quando teu esposo é respeitado por você mesmo. Há uma grande diferença. Você não vai precisar falar, eu te amo, não. Ele vai estar repetindo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sim? E você não vai precisar estar falando para ele que te respeite, porque vai ser algo natural entre vocês. Conseguem me entender? Sim? Então, aqui fala assim, em 23, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. 24, ela faz vestes de lino e as vende e fornece cinto aos comerciantes. Aqui também está desta mulher que tem essa visão de negócio também. Ela disse que ela faz vestes de lino e as vende.
dice que ela fornece, ela está distribuindo as suas vestes. Versículo 25 diz: reveste-se de força e dignidade, sorrie diante do futuro. Desde o versículo 25 até o versículo 31, eu posso falar assim, que aqui está o coração dessa mulher virtuosa, dessa mulher exemplar. ¿Por qué esta mujer es virtuosa? ¿Por qué a mujer es exemplar? Dice, reveste-se de força e dignidade, sonríe diante do futuro. Es una mujer que no tiene, que no está ansiosa. ¿Cuántas mujeres no son ansiosas? Levanta a mano. Você está falando, esse Anthony está demais, né? Mas eu não estou falando, aqui está falando aqui, reveste-se de força e dignidade e sorria diante do futuro. Como a gente pode sorrir ao futuro se a gente não está vendo nada? E aqui tem versículo, está em Pedro, sim? Seguinte. Dice, 1 de Pedro capítulo 3, versículos 1, 3 al 5, es decir, a beleza de vocês não deve estar nos efeitos exteriores, como cabelos trançados e joias, e ouro ou roupas finas. Seguinte, por gentileza. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece beleza, que não perece beleza, demonstra no espírito doce e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. E fica com isso que fala dice um espírito doce e tranquilo e que é de grande valor e que cuja esperança está em Deus. ¿Por que esta mulher não teme ao futuro? ¿Por que esta mulher sonríe ao futuro? Porque a sua esperança está em Deus. E isso é muito lindo. Eu falei que levante a mão se aqui tem mulher ansiosa. Assim como tem mulher ansiosa, tem homem que também é ansioso. Eu sou ansioso, sim? Mas aqui diz que esta mulher consigue sonreír no futuro porque ela tem uma plena esperança em Deus. Ela sabe em quem ha colocado a sua fé. Ela sabe com quem está com ele. Ela sabe que Deus está ao lado dela. E versículo 26 diz: fala com sabedoria e ensina com amor. E eu gosto desta parte aqui, porque diz: fala com sabedoria. Fala com sabedoria. O que é importante é que a gente saiba os momentos onde a gente precisa falar. Mas se a gente tem sabedoria, vai haver momentos em quais a gente precisa calhar. Sim? Porque muitas guerras são ganhadas e conquistadas quando a gente sabe falar com sabedoria. Mas também muitas guerras são conquistadas quando muitas vezes sabemos calhar com sabedoria. Sim? E tudo isto está envolvendo a Deus em primeiro lugar. E isso aqui, fala com sabedoria e ensina com amor. E aqui pode-se imaginar a um professor, a uma professora ensinando uma aula, ensinando a uma criança pequenininha. Como você faz para chamar a atenção dessa criança pequenininha? Você não vai de uma maneira assim, de uma maneira tão forte a ele para chamar a atenção. Não, você vai bem devagarzinho, vai com muito cuidado, tenta ganhar sua confiança dele e depois, uma vez que tenha a confiança dele, você consiga ensinar a ele. E aqui está falando a mesma coisa. A gente precisa ensinar com amor. Muitas vezes, nossos filhos não nos escutam. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que eles façam as coisas, mas a maneira como a gente procede com eles é totalmente
contraditório a lo que eu espero. Me deixa entender? A, a gente fala de ter paciência, ou a gente fala de poder obedecer, mas muitas vezes nós, se não estamos sendo esse exemplo para eles, se nós não estamos ensinando com nossas vidas, com amor para eles, imagina se eles vão fazer a mesma coisa. Eu escuto muito seguido que os adolescentes são a etapa das crianças que é muito mais difícil estar com eles. Quem fala amém? Eu não vou falar amém porque isso é mentira. Sim. Por que hoje em dia é difícil que os adolescentes, que a juventude obedeça os pais? Eu vou te falar algo assim, bem sério. Porque muitas vezes, desde pequenos, a gente não deu o tempo preciso que eles precisavam. Um pai falou assim para mim: Anthony, aproveita que você consiga ainda abraçar o Lucas, consiga colocar no colo o Lucas. Aproveita muito, porque vai passar o tempo que ele vai querer sair do meu colo e começar a caminhar como eu agora já caminhei. Mas depois ele vai correr por outras coisas. E se eu não investir o tempo preciso, a qualidade de tempo do meu filho, ele vai sair rapidinho de mim. Deixa eu entender? Filhos não precisam 3 horas. Filho precisa da qualidade do teu tempo com ele. E quando você fala com ele, olha os olhos para ele. Não fala assim, filho, você como está? Você está bem? Você que fez na escola hoje? Está tudo certo aí? Ok, tá bom, boa noite. Não, deixa o celular. O Lucas fala assim, papai, senta. Senta. Pega a sacola dele, pega o carrinho dele, faz o ponte dele, como ele sabe fazer o ponte dele. Ele fala assim, papai, senta. E dessa maneira, como ele, que eu estou assim tão alto para ele, ele me leva a seu tamanho dele. E se eu não sou sábio para escutar a ele, essas pequenas coisas que parecem importantes desde agora, quando ele cresça, vai ser muito mais difícil que ele me escute. E isso é uma verdade. Pai, você que tem filho adolescente ou criança, investe o tempo em ele. Dá tempo de qualidade em ele. Eu imagino os pais que falam, não, ele precisa fazer atividade, manda para natação, depois da natação vai para fazer matemática, depois da matemática manda ele para fazer outra atividade. E quando já está cansado, ele volta para casa. Sabes como antigamente era ensinado o labor da tua família para passar a outra família? O pai tinha que ensinar a seu filho a labor da família para que ele, quando cresça, possa cuidar da sua família. E o próprio exemplo, um que nos dá é Juan. Quando Jesus chamou a João, ele falou, João, o que estava fazendo? João estava pescando com seu irmão, com seu pai. Seu pai estava ensinando a função, o labor da sua família. E nós, muitas vezes, que hemos feito como sociedade? Hemos terceirizado nosso trabalho como pai. E vou aproveitar algo que você está colocando, um pensamento da escola dominical, assim, rapidinho. A escola dominical na benção, como eu falei, a reunião de casais na benção, o reunião dos adolescentes na benção, dos jovens na benção, mas a tarefa principal não é de quem cuida da escola dominical, não é de quem cuida dos jovens ou adolescentes, não. A tarefa principal é de você como pai. Você precisa ensinar a teus filhos no caminho do Senhor. Tá claro? E ser parte da escola do Ministério
da escola aqui é uma benção. Porque você não imagina que vai impactar a vida dele mais para frente. Sim? E isso não tem preço. Então, voltamos aqui, a gente precisa ensinar com amor. Amor é na prática, tá bom? Não amor só em palavras, tá? Versículo 29 diz: seus filhos se levantam e elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, 29, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Aqui vamos fazer outra dinâmica aqui. Quando fala você, diz, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Em lugar de você, você vai colocar o nome da sua esposa, tá bom? Ele vai falar, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. As três, vamos. 1, 2, 3. Amém. Homem, Deus te deu uma esposa valiosa, uma esposa preciosa, uma esposa que não tem preço. Você que é filho, Deus te deu uma mãe que é preciosa, que é valiosa, que não tem preço. E que por um tempo ela vai ficar com você que é filho. Porque depois que você sai de casa, você vai precisar quê? Vai ter que voar. E Salmo fala que os filhos são como flechas. Como é assim? Que chega um tempo que ele tem que tirar ele, mas em uma direção. Sim? Então, diz que seus filhos la elogiam, seu marido la elogia. E por isso que falo para você, esposa, elogia. A sua esposa precisa. A sua esposa precisa disso. E é muito lindo quando seus filhos se levantam e elogiam. E dizem, se seu marido também elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas Suelene supera a todas. A beleza, diz, é enganosa. A formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Amém? Diz que primeiro o filho le elogia, o esposo la elogia, mas diz que também, quem está elogiando aqui? Deus. Diz, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Muitas vezes nós estamos preocupados em, como posso falar, em ser aceitos, sim? Essa sociedade na qual vivimos, buscamos, tanto homem como mulher, buscamos ser aceitos. Aceitos em grupos de amigos, aceitos em grupos de trabalho. Se você não tem isso, você não pode pertencer no grupo. Se você não tem mais dinheiro que eu, você tampouco não pode. Então, a gente está tentando ser parte de um grupo. Mas, pelo contrário, Deus nos fala algo muito diferente. Você é totalmente diferente a outras pessoas. Você é exclusivo. Você é diferente. Você não tem como se buscar a comparar a outras pessoas, buscar a encaixar em um grupo. Esse é totalmente diferente. E vamos voltar aos nossos filhos, porque eles são mais machucados com isso. Se a gente não ensina isso para eles, que eles são especiais, que eles são diferentes, que eles têm o valor deles pessoalmente como filhos, que os próprios pais dão para eles, se eles estão com segurança em suas casas com isso, fora, não vai ter mais ninguém que vai colocar na frente dele. Porque ainda onde eles têm, eles vão saber, meus pais me admiram, minha mãe me elogia. Algo que eu faço com o Lucas, quando ele consegue fazer uma coisa, fala assim, bravo, e ele assim, bravo. A Solene colocou um vídeo ele tocando o violão, e ele toca e ele fala assim, bravo, porque sabe que ele está fazendo bem. E é importante que a gente elogie. Sim, diz,
A beleza é engañosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela recebe a recompensa merecida. As suas obras sejam elogiadas por toda a cidade. Homem, você é um homem abençoado. E você que não tem uma esposa, em o tempo certo, se Deus quiser, Ele te vai trazer uma esposa certa. Sim? E você que é mãe, você já sabe como orar para a futura esposa, para teu filho, ou esposo para tua filha. Sim? Ou você que está solteiro, você já sabe que mulher quer para a sua vida. Não é qualquer mulher, não é qualquer homem. É uma mulher que teme o Senhor. É uma mulher que busca primeiramente temer ao Senhor, sobretudo. Sim? E eu gostaria que fiquem de pé, sim? E eu quero orar. Se você está com sua esposa, com sua mãe, de lado, abraça ela e ora junto comigo, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo especial que são para as mães, Senhor. Obrigado porque elas são valiosas, Senhor. Elas têm a plena confiança de seus esposos, Senhor. Elas sempre procuram fazer o bem. Elas sempre, elas sempre trabalham com muito cuidado, com muita diligência. Eles sempre buscam ser boas administradoras. Elas sempre querem ser essas mulheres que buscam ser generosas. Elas sempre buscam, por sobretudo, temer-te. E elas buscam que seus maridos sejam respeitados. E obrigado, Senhor, por cada mulher aqui na capela, aqui no Brasil, Senhor. Que o Senhor continue fazendo a sua obra em suas vidas, Senhor. Que continue, Senhor, perfeccionando-los, como nos fala Efésios 3, Senhor. Que o Senhor vá terminar a, a boa obra perfeita que começou em ela, Senhor, e em todos nós. E nós, como esposos, Senhor, nós, como homens, nos capacita, Senhor, para poder cuidar delas, para poder cuidar das nossas esposas, Senhor, para poder ser esse refúgio que eles precisam, Senhor. E os filhos, Senhor, que eles possam elogiar a suas mães, Senhor, que eles possam reconhecer o trabalho que elas fazem por eles, Senhor. Abençoa cada família aqui, em nome de Jesus. Amém.